empresário de terno impecável, é abordado por gêmeas idênticas em escola pública do Rio de Janeiro, e o pedido delas muda sua vida para sempre. Ao levar as meninas para casa, ele se depara com um rosto que não via há 8 anos. A mãe das crianças, seu antigo amor da faculdade. O segredo que ela escondeu por 7 anos está prestes a vir à tona e nada será como antes. Antes de continuar com essa emocionante história, gostaria de pedir que você deixe seu like e se inscreva no nosso canal para não perder nenhuma das nossas histórias incríveis. Não esqueça de comentar de qual cidade você está assistindo. É sempre uma alegria saber que nossas histórias chegam a tantos lugares diferentes. O sol castigava o asfalto naquela tarde de março no Rio de Janeiro. Na calçada em frente à Escola Municipal Professora Maria Helena, no bairro do Grajaú, 2 meninas idênticas de 7 anos permaneciam sentadas no banco de concreto, balançando as pernas curtas enquanto observavam em silêncio o vai e vem de pais apressados que recolhiam seus filhos. Clara e Beatriz Oliveira Santos esperavam pacientemente, os uniformes impecavelmente limpos, apesar do tecido já um pouco desbotado de tantas lavagens. A mamãe está atrasada de novo, sussurrou Beatriz, a mais quieta das duas, ajeitando a presilha que prendia sua franja. Clara, com o olhar sempre atento e uma confiança incomum para sua idade, estreitou os olhos contra o sol forte. Ela deve estar presa no ônibus. Você sabe como é o trânsito quando ela troca de trabalho. As gêmeas sabiam bem a rotina da mãe, Fernanda Oliveira Santos. Pela manhã, faxineira em casas de família na Zona Sul, à tarde operadora de caixa num supermercado no bairro onde moravam. Uma vida de horários apertados e correria para sustentar as 3 sozinha. Foi nesse momento que o Mercedes-Benz preto parou em frente à escola, chamando a atenção imediata das meninas. O contraste entre o veículo luxuoso e as combis e carros populares dos outros pais era gritante. Um homem alto de porte atlético e terno bem cortado desceu, consultando o celular com expressão impaciente. Rafael Almeida Nobre parecia deslocado naquele ambiente, como uma pintura cara pendurada na parede de um cômodo simples. Olha só aquele homem, Bia, comentou Clara, os olhos brilhando com uma ideia repentina. Ele parece perdido. Beatriz observou o estranho com apreensão. Não devemos falar com estranhos, Clara. A mamãe sempre diz isso. Mas Clara já havia tomado sua decisão. Com a determinação que sempre a caracterizava, levantou-se e caminhou decidida em direção ao homem, deixando uma Beatriz nervosa para trás. Rafael verificava mais uma vez o endereço em seu celular. Tinha certeza que sua assistente havia marcado a reunião com o potencial cliente naquela rua, mas o prédio comercial mencionado parecia não existir. Estava prestes a ligar para o escritório quando sentiu um leve puxão na manga de seu paletó. Com licença, senhor. Abaixando o olhar, Rafael encontrou um par de olhos castanhos enormes que o observavam com uma mistura de curiosidade e coragem. Por um instante, algo naquele olhar o desconcertou. Sim, respondeu, guardando o celular no bolso. O senhor parece perdido, posso ajudar? Rafael sorriu, divertido com a formalidade da pequena. Estou procurando o edifício Costa Azul. Seria aqui perto? Clara balançou a cabeça negativamente. Não tem nenhum prédio com esse nome aqui. Só a escola e as casas. Nesse momento, Beatriz aproximou-se timidamente, posicionando-se ao lado da irmã. Rafael piscou 2 vezes, percebendo que estava diante de gêmeas idênticas. Uau, vocês são iguais, exclamou ele, olhando de uma para outra. Somos gêmeas, explicou Clara, como se fosse óbvio. Eu sou Clara e essa é a Beatriz. Prazer em conhecê-las. Eu sou Rafael. Ele se abaixou para ficar na altura das meninas. Vocês estão esperando alguém? Nossa mãe, respondeu Beatriz, finalmente encontrando coragem para falar. Ela às vezes se atrasa, porque trabalha em 2 lugares. Rafael assentiu, sentindo uma pontada de simpatia. Consultou o relógio. A reunião claramente não aconteceria. O cliente provavelmente havia dado o endereço errado. Senhor Rafael, disse Clara de repente, com um brilho determinado nos olhos. Posso pedir uma coisa? Clara, advertiu Beatriz em um sussurro alarmado. Depende do que é,
respondeu Rafael, intrigado com a seriedade da menina. Clara respirou fundo, como quem reúne toda a coragem do mundo para fazer uma pergunta difícil. O senhor poderia fingir ser nosso pai na apresentação do Dia dos Pais na próxima semana? A pergunta atingiu Rafael como um soco no estômago. De todas as coisas que esperava ouvir, aquela era a última. Viu Beatriz corar intensamente, olhando para o chão, claramente embaraçada com a ousadia da irmã. Seu pai não pode ir? Perguntou ele, tentando ganhar tempo enquanto processava o pedido insólito. Nós não temos pai, respondeu Clara simplesmente. Ou melhor, temos, mas nunca conhecemos. Mamãe diz que ele foi embora antes de nascermos. Rafael sentiu algo se apertar em seu peito. A franqueza da criança o desarmava completamente. Todos os outros alunos vão apresentar seus pais, continuou Clara. A professora Mariana disse que é obrigatório. Mamãe ficou preocupada porque não sabe o que fazer. Clara, para com isso, implorou Beatriz, puxando a manga da camisa da irmã. Desculpe, senhor, ela não devia ter perguntado isso. Rafael observou as duas meninas, uma ousada e determinada, a outra tímida e cautelosa. Algo nelas despertava uma emoção estranha, quase familiar, que ele não conseguia explicar. Deveria recusar educadamente e ir embora. Era o lógico, o sensato, o correto. Não conhecia estas crianças, nem sua mãe. Tinha uma empresa para administrar, reuniões para remarcar, uma vida organizada e independente que não incluía apresentações escolares de Dia dos Pais. No entanto, as palavras que saíram de sua boca o surpreenderam tanto quanto as meninas. Talvez eu possa ajudar, mas precisaria falar com a mãe de vocês primeiro. O rosto de Clara se iluminou como um sol nascente, enquanto Beatriz o olhava com uma mistura de surpresa e desconfiança. Sério mesmo? Nossa, que incrível! Exclamou Clara, quase pulando de alegria. A mamãe vai chegar a qualquer momento, o senhor pode esperar. Nesse instante, o celular de Rafael tocou. Era Lucas, seu sócio, perguntando sobre a reunião perdida. Afastando-se alguns passos, Rafael explicou rapidamente a situação do endereço errado e pediu que remarcasse para o dia seguinte. Quando terminou a ligação, voltou-se para as meninas, ainda não acreditando no que havia se proposto a fazer. Vocês moram longe daqui? Perguntou, tentando entender em que exatamente estava se metendo. Não muito, respondeu Clara. É só subir a rua até o final e virar à direita. Moramos naquele conjunto de prédios antigos. Rafael conhecia a região. Era um conjunto habitacional modesto, típico da zona norte carioca, muito diferente do apartamento de cobertura que ele ocupava na Barra da Tijuca. O som estridente de uma bicicleta chamou a atenção dos três. Uma mulher jovem pedalava apressadamente na direção da escola, o rosto vermelho pelo esforço e o cabelo castanho preso em um coque improvisado. Vestia o uniforme azul de um supermercado local e carregava uma mochila surrada nas costas. «Mamãe!» gritaram as gêmeas em uníssono, correndo em sua direção. A mulher desmontou da bicicleta com agilidade, abraçando as filhas com evidente alívio. «Desculpem a demora, minhas pequenas. O ônibus quebrou e tive que pegar a bicicleta da dona Zélia emprestada. Mamãe não acredita o que aconteceu?» Clara começou entusiasmada. «Esse moço aqui é o Rafael e ele...» Foi nesse momento que Fernanda Oliveira Santos ergueu os olhos e viu o homem parado a alguns metros de distância. O mundo pareceu congelar por um instante. A cor abandonou seu rosto, enquanto seus lábios se entreabriram em choque silencioso. Rafael, por sua vez, sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Um reconhecimento imediato o atingiu com a força de um raio, trazendo à tona memórias de um passado que julgava enterrado. «Fernanda?» A voz saiu quase como um sussurro incrédulo. «Rafael...» A resposta dela veio no mesmo tom, uma mistura de surpresa, medo e algo mais profundo, indefinível. As gêmeas olhavam confusas de um adulto para o outro. «Vocês se conhecem?» perguntou Clara, surpresa. Ninguém respondeu. O tempo parecia suspenso enquanto Rafael olhava para Fernanda, depois para as gêmeas, e novamente para Fernanda. Lentamente, como peças de um quebra-cabeça que se encaixam, a compreensão começou a tomar forma em sua mente. 7 anos. As gêmeas tinham 7 anos. «Precisamos conversar», conseguiu dizer finalmente,
sua voz traindo a turbulência de emoções que o assolavam. Fernanda apenas assentiu, incapaz de encontrar palavras, enquanto segurava as filhas mais perto de si, como se temesse que pudessem desaparecer a qualquer momento. O sol começava a se pôr sobre o Rio de Janeiro, pintando o céu de tons alaranjados. Naquela calçada escolar, sob o olhar curioso de algumas crianças e pais retardatários, 4 vidas acabavam de colidir de maneira irreversível. O pedido inocente de uma criança havia desencadeado um reencontro que revelaria segredos guardados por anos e mudaria para sempre o curso de suas existências. O trajeto até o apartamento foi feito em um silêncio pesado, interrompido apenas pelo burburinho animado das gêmeas, alheias à tensão entre os adultos. Fernanda pedalava sua bicicleta emprestada enquanto Rafael caminhava ao seu lado, empurrando o Mercedes lentamente pela rua estreita. As crianças saltitavam à frente, ocasionalmente olhando para trás, como se para certificar-se de que os dois ainda os seguiam. Elas não sabem. Fernanda finalmente quebrou o silêncio, sua voz quase um sussurro. Nunca contei sobre você. Rafael engoliu em seco, ainda tentando processar tudo. Como isso aconteceu? Nós nos vimos apenas uma vez, naquela festa de formatura e... Foi o suficiente, interrompeu ela, olhando fixamente para a frente. O conjunto habitacional onde moravam era exatamente como Rafael havia imaginado. Um bloco de apartamentos de 3 andares, com pintura desgastada e varais improvisados nas pequenas varandas. Estacionou o carro na esquina, atraindo olhares curiosos dos moradores que passavam. O apartamento ficava no 2º andar. Era pequeno, mas impecavelmente organizado e limpo. 2 camas de solteiro com colchas coloridas ocupavam um dos quartos. No outro, uma cama de casal simples. A sala conjugada com a cozinha americana não tinha mais que 20 metros quadrados, mas cada centímetro do espaço havia sido aproveitado com criatividade. Clara, Beatriz, vão tomar banho enquanto preparo o jantar, ordenou Fernanda assim que entraram. As meninas obedeceram prontamente, não sem antes lançarem olhares curiosos para Rafael, que permanecia parado desconfortavelmente próximo à porta. Você pode sentar, ofereceu Fernanda, indicando o pequeno sofá de 2 lugares. Não é como os móveis de design que você deve ter, mas é confortável. O comentário continha uma ponta de amargura que não passou despercebida por Rafael. Ele se sentou, observando Fernanda mover-se pela cozinha com eficiência, tirando ingredientes da geladeira pequena, seu uniforme de supermercado ainda amarrotado pelo dia de trabalho. Por que nunca me procurou? A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. Fernanda parou o que fazia, suas costas ainda voltadas para ele. Houve um longo momento de silêncio antes que respondesse. Tentei. Liguei para o número que me deu, mas estava desativado. Fui à faculdade, mas você já havia se transferido para São Paulo. Ninguém sabia seu paradeiro exato. Ela se virou para encará-lo. Depois de 3 meses procurando, descobri que estava grávida de gêmeas. Minha família... Bem, eles me deram um ultimato. Ou abortava, ou estava por conta própria. Escolhi minhas filhas. Rafael sentiu o peso dessa revelação como um golpe físico. Era verdade. Após aquela festa, havia mudado de número ao trocar de operadora. E semanas depois, aceitou a transferência para São Paulo, onde ficaria por 2 anos, antes de retornar ao Rio para abrir sua própria empresa. Eu não sabia, murmurou, passando as mãos pelo rosto. Juro que não sabia. Acredito em você, respondeu ela, voltando sua atenção para o preparo da refeição simples. Não parece o tipo de homem que abandonaria suas filhas conscientemente. O uso da expressão suas filhas fez Rafael estremecer. Ainda não havia processado completamente a realidade de que era pai de gêmeas, pai de 2 crianças que já tinham 7 anos e que ele nunca conheceu. Como você pode ter certeza que são minhas? A pergunta soou mais dura do que pretendia, e ele se arrependeu imediatamente ao ver a expressão de Fernanda endurecer. Além do fato de que você foi o único homem com quem estive naquela época, ela largou a faca com que cortava legumes e abriu uma gaveta. De lá, retirou um envelope já amarelado pelo tempo. Fiz o teste de DNA quando elas tinham 2 anos.
Consegui uma amostra sua através de um conhecido que trabalhava na empresa onde você estagiou. Um copo descartável foi suficiente. Ela deslizou o envelope pela pequena bancada que separava a cozinha da sala. Rafael o abriu com dedos trêmulos, encontrando o resultado que confirmava sua paternidade, com 99,9% de certeza. Por que fazer o teste se não pretendia me procurar? Porque precisava ter certeza para mim mesma. E porque um dia elas perguntariam, e eu queria poder dizer a verdade. O som de risadas infantis veio do banheiro, quebrando momentaneamente a tensão. Rafael olhou na direção do corredor, tentando conciliar a ideia de que aquelas meninas, Clara e Beatriz, carregavam seu sangue, seus genes, parte de quem ele era. "O que fazemos agora?" perguntou, devolvendo o envelope para a bancada. Fernanda suspirou, parecendo de repente muito cansada. "Não sei, Rafael. Francamente, não sei. Nunca planejei este momento. Eu quero conhecê-las. Quero fazer parte da vida delas." As palavras saíram instintivamente, surpreendendo até mesmo a ele. "É fácil dizer isso agora", respondeu Fernanda, cruzando os braços defensivamente. "Mas são 7 anos de ausência. 7 anos em que eu trabalhei em 2, às vezes 3 empregos para sustentá-las. 7 anos de aniversários, doenças, primeiros passos, primeiras palavras. Não tive escolha nessa ausência", contrapôs ele, sentindo uma súbita frustração. "Você acabou de dizer que acredita que eu não sabia. E não culpo você por isso", disse ela, suavizando um pouco o tom. "Mas também não posso simplesmente abrir a porta da nossa vida e deixar você entrar como se nada tivesse acontecido. Elas são pequenas, sensíveis. E se você se cansar desse papel de pai depois de algumas semanas, se perceber que não é o que imaginava, não posso arriscar vê-las sofrerem." Rafael ia responder quando as gêmeas reapareceram, cabelos molhados e pijamas iguais estampados com unicórnios. Ambas pararam ao ver os adultos em uma conversa que claramente era séria. "Está tudo bem, mamãe?" perguntou Beatriz, a mais perceptiva das duas. Fernanda forçou um sorriso. "Claro, querida. O jantar está quase pronto." Voltando-se para Rafael, adicionou: "Você quer ficar para jantar? Não é nada sofisticado, apenas arroz, feijão e uma omelete." Ele aceitou instantaneamente. Era sua primeira oportunidade de passar algum tempo com as filhas, mesmo que elas ainda não soubessem quem ele realmente era. Durante o jantar, Rafael observou atentamente cada detalhe das gêmeas. Clara era falante e cheia de planos, contando entusiasmadamente sobre a escola e como adorava matemática. Beatriz, mais quieta, ocasionalmente corrigia a irmã ou acrescentava detalhes que Clara esquecia, revelando uma memória impressionante. Ambas tinham o formato de rosto e os olhos de Fernanda, mas o sorriso, Rafael reconheceu com um aperto no peito, era indiscutivelmente igual ao seu. "O senhor vai mesmo ser nosso pai na apresentação?" perguntou Clara entre uma garfada e outra, fazendo Fernanda quase engasgar com a água que bebia. "Que história é essa?" questionou ela, olhando de Clara para Rafael. Rafael explicou brevemente o pedido feito por Clara na escola e como havia concordado em pensar no assunto, dependendo da aprovação de Fernanda. "Mamãe, por favor", implorou Clara. "Todos os outros alunos vão ter seus pais lá. É injusto só a gente não ter." "A professora Mariana disse que é obrigatório", acrescentou Beatriz timidamente. "Ela perguntou 3 vezes se nosso pai viria." Fernanda fechou os olhos por um momento, claramente dividida. Quando os reabriu, encontrou o olhar de Rafael. "Podemos conversar sobre isso depois", disse ela, indicando com um leve movimento de cabeça que não queria discutir o assunto na frente das meninas. Após o jantar, Rafael ajudou a lavar a louça enquanto Fernanda colocava as meninas na cama. Observou as fotografias na parede da sala. Clara e Beatriz, em diferentes idades, sempre sorridentes, sempre juntas. Não havia nenhuma foto de Fernanda com outro homem, nenhum indício de um padrasto ou figura paterna substituta na vida das gêmeas. Quando Fernanda retornou à sala, Rafael já havia tomado sua decisão. "Quero fazer parte da vida delas, Fernanda. Não apenas na apresentação da escola, mas de verdade. Quero ser pai das minhas filhas." Ela o estudou longamente, procurando qualquer sinal de hesitação ou insinceridade. "É uma responsabilidade enorme, Rafael. Não é como dirigir uma empresa.
onde você pode delegar ou se afastar quando as coisas ficam complicadas. Eu sei, respondeu ele com firmeza, e estou pronto para isso. Não, você não está, retrucou ela sem hostilidade, apenas constatando um fato. Ninguém está realmente pronto para ser pai, muito menos de repente de 2 crianças de 7 anos. Mas ela fez uma pausa, pesando suas próximas palavras. Estou disposta a tentar por elas, com algumas condições. Quais? Vamos devagar. Começamos com visitas regulares 2 vezes por semana. Não conte a elas que é o pai biológico ainda. Deixe que o conheçam primeiro, que construam uma relação. Quando sentirmos que é o momento certo, contamos a verdade. Rafael assentiu, compreendendo a sensatez daquela abordagem. E a apresentação da escola? Perguntou. Fernanda hesitou. Pode ir. Mas como um amigo da família, por enquanto. As meninas ficarão felizes e evitaremos perguntas complicadas dos outros pais e professores. Quando Rafael finalmente se despediu e entrou em seu carro, a noite já havia caído completamente sobre o Rio de Janeiro. Enquanto dirigia de volta para seu apartamento luxuoso na Barra, sentia-se como se tivesse vivido uma década inteira naquele único dia. Chegando em casa, ignorou as chamadas perdidas e e-mails não lidos. Parado na varanda de sua cobertura, contemplando as luzes da cidade que se estendiam até o horizonte, Rafael Almeida Nobre, um homem que sempre soube exatamente o que queria da vida, encontrava-se completamente perdido. E, estranhamente, essa sensação de desorientação vinha acompanhada de uma certeza que nunca havia sentido antes. Aquelas 2 meninas eram a única coisa realmente importante que já havia feito em toda a sua existência. As semanas seguintes estabeleceram uma nova rotina na vida de Rafael. Às terças e quintas-feiras, saía mais cedo do escritório para buscar as gêmeas na escola. Levava-as para passear, ajudava com a lição de casa e jantava com elas no pequeno apartamento antes de retornar para sua própria casa. No início, os olhares curiosos dos vizinhos e os sussurros mal disfarçados o incomodavam, mas logo aprendeu a ignorá-los. As meninas responderam diferentemente à sua presença. Clara, impetuosa e direta, bombardeava-o com perguntas sobre sua vida, seu trabalho, seus gostos. Beatriz, mais reservada, observava-o atentamente, como se avaliasse cada gesto, cada palavra, antes de decidir se ele era digno de confiança. Foi durante uma dessas visitas, enquanto ajudava Clara com exercícios de matemática, que Rafael notou algo extraordinário. Isso está errado, disse a menina, apontando para uma multiplicação que ele havia acabado de resolver. Não está não, Clara. 7 vezes 8 são 56. Sim, mas você errou o transporte, insistiu ela. Olha, você colocou 5 aqui, mas deveria ser 6. O resultado final está errado. Rafael reexaminou o problema complexo de multiplicação com vários algarismos e percebeu que ela estava certa. Para uma criança de 7 anos, aquele nível de percepção matemática era notável. Como você percebeu isso tão rápido? Perguntou genuinamente impressionado. Clara deu de ombros, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Eu vejo os números diferentes. É como se eles tivessem cores e formas. Quando algo está errado, a forma fica estranha. Rafael olhou para Fernanda, que preparava o jantar na cozinha. Ela assentiu, confirmando silenciosamente que estava ciente do talento da filha. A professora disse que ela tem facilidade com números, explicou Fernanda mais tarde, quando as meninas já estavam na cama. Mas não temos condições de proporcionar educação especial ou aulas extras. Eu posso ajudar com isso, ofereceu Rafael imediatamente. Conheço ótimos professores particulares que poderiam desenvolver esse talento. Fernanda hesitou, o orgulho lutando contra o desejo de dar às filhas oportunidades que não poderia proporcionar sozinha. Vou pensar no assunto, disse finalmente. Na visita seguinte, foi a vez de Beatriz surpreendê-lo. Enquanto Clara se concentrava em um jogo de tabuleiro com Fernanda, Rafael notou Beatriz cantarolando baixinho enquanto desenhava. Que música bonita, comentou ele, aproximando-se. É de algum desenho animado? Beatriz sacudiu a cabeça. Eu que inventei. Quer ouvir inteira? Quando a menina começou a cantar, Rafael ficou paralisado. Não era apenas uma melodia infantil aleatória.
Havia estrutura, harmonia e uma complexidade surpreendente. Mais impressionante ainda era a afinação perfeita com que Beatriz entoava cada nota. Isso é uma incrível, Beatriz, disse ele quando ela terminou. Você nunca teve aulas de música? Não, respondeu ela timidamente. A escola tem aula de música uma vez por semana, mas a professora só ensina a tocar flauta doce. Naquela noite, após as meninas dormirem, Rafael propôs a Fernanda que Beatriz também recebesse aulas particulares, no caso dela, de música. Não posso aceitar, Rafael. Já é demais. Não é um favor, Fernanda. É minha obrigação como pai delas. Era a primeira vez que ele se referia explicitamente a si mesmo como pai das gêmeas na presença de Fernanda. O termo pairou entre eles, carregado de significados não resolvidos. Você está bancando aulas de matemática avançada para Clara e agora quer aulas de música para Beatriz. Daqui a pouco vai sugerir que mudemos para um apartamento maior, em um bairro melhor. E seria tão ruim assim? Questionou ele. Você trabalha em 2 empregos, Fernanda. Mal tem tempo para respirar, muito menos para aproveitar as meninas. Não preciso que você me diga como criar minhas filhas, respondeu ela, a voz elevando-se um pouco. Tenho feito isso sozinha por 7 anos. Nossas filhas, corrigiu Rafael, mantendo a voz baixa, mas firme. E não estou criticando sua criação. Pelo contrário, estou impressionado com o trabalho incrível que fez. Mas agora estou aqui. Quero ajudar, quero dar a elas todas as oportunidades possíveis. Fernanda cruzou os braços, uma postura defensiva que Rafael já havia aprendido a reconhecer. Temo que elas se acostumem com coisas que não poderei manter quando você se cansar desse arranjo. Não vou me cansar, insistiu ele. São minhas filhas. Fernanda o estudou por um longo momento. Por que isso é tão importante para você, Rafael? Sua vida era perfeita antes. Empresa bem-sucedida, liberdade, sem compromissos. Rafael não respondeu imediatamente. Como explicar que, em meio a todo o seu sucesso material, havia um vazio que nada parecia preencher? Como fazer Fernanda entender que, nas poucas semanas desde que conhecera as gêmeas, encontrara um propósito que jamais imaginara possível? Minha vida não era perfeita, disse finalmente. Era vazia. Apenas não sabia disso até conhecê-las. Algo na sinceridade crua daquela confissão pareceu finalmente atingir Fernanda. Ela suspirou profundamente e assentiu. Tudo bem, aulas de música para Beatriz, mas com uma condição. Eu também trabalho para pagar parte das despesas. Pode ser apenas uma contribuição simbólica, mas preciso participar. Rafael concordou, reconhecendo a importância daquele gesto para o orgulho e a independência de Fernanda. Nas semanas seguintes, as visitas de Rafael se tornaram mais frequentes. A apresentação escolar do Dia dos Pais foi um sucesso, com ele participando como amigo especial da família, conforme combinado. As aulas particulares começaram, revelando talentos ainda mais impressionantes nas gêmeas do que ele inicialmente suspeitara. Foi durante uma dessas aulas, enquanto esperava Beatriz terminar sua lição de piano, que Rafael encontrou as cartas por acidente. Fernanda havia lhe pedido para pegar um caderno no quarto das meninas, e ao abrir a gaveta errada da escrivaninha, deparou-se com um maço de envelopes amarrados com uma fita vermelha. Não pretendia bisbilhotar, mas seu próprio nome no destinatário do envelope de cima chamou sua atenção. Com um misto de culpa e curiosidade, abriu o primeiro envelope e começou a ler. Querido Rafael, não sei se algum dia lerá estas palavras. Não sei sequer se ainda mantém o mesmo número ou se vive na mesma cidade, mas preciso escrever como se pudesse me ouvir. Estou grávida, de gêmeas. O médico confirmou hoje e ainda estou tentando processar a notícia. Deveríamos estar felizes juntos, comemorando. Mas você se foi sem deixar rastros, e eu estou sozinha com medo do futuro. Minha família me deu as costas quando recusei abortar. Disseram que estou jogando minha vida fora, que estas crianças arruinarão meus sonhos. Talvez estejam certos sobre os sonhos. Tive que trancar a faculdade, perdi a bolsa de estudos. Mas sobre arruinar minha vida? Não. Estas meninas, ainda não nascidas, já são minha vida agora. Não escrevo para cobrar nada. Não escrevo com raiva. Apenas preciso expressar em algum lugar o que sinto. E de alguma forma você é parte disso.
queira ou não. Sempre sua, Fernanda. Rafael sentiu um nó na garganta. Com mãos trêmulas, abriu a segunda carta, datada de 2 meses depois. Rafael, elas nasceram hoje. Clara veio primeiro, gritando como se quisesse anunciar sua chegada ao mundo inteiro. Beatriz seguiu 3 minutos depois, quase em silêncio, apenas observando tudo com olhos arregalados. São perfeitas. Têm seus olhos, sabia? Aquele tom específico de castanho que parece quase dourado sob certa luz. Chorei quando percebi isso. A enfermeira perguntou pelo pai. Disse que estava viajando. Uma mentira mais fácil que a verdade. Que o pai nem sabe que elas existem. Às vezes me pergunto se você gostaria delas. Se sentiria o mesmo amor avassalador que me domina quando olho para seus rostos pequeninos. Outras vezes, me pergunto se você teria ficado ao meu lado se soubesse. Acho que nunca saberei. Fernanda. Rafael estava tão absorto na leitura que não ouviu os passos de Fernanda se aproximando. Quando ela entrou no quarto e o viu com as cartas nas mãos, congelou na porta. "O que você está fazendo?" perguntou a voz perigosamente baixa. Rafael levantou os olhos sem conseguir esconder a emoção que sentia. Desculpe. Vi meu nome e... Essas são particulares." Fernanda cruzou o quarto rapidamente e tomou as cartas de suas mãos. "Nunca foram destinadas para você ler. Eram apenas terapia, uma forma de lidar com tudo." "Quantas são?" perguntou ele, a voz embargada. Fernanda hesitou. 23. Uma para cada mês do primeiro ano delas, depois uma a cada aniversário. "Gostaria de ler todas", disse Rafael suavemente. "Se você permitir." Fernanda estudou seu rosto por um longo momento, vendo a sinceridade e a dor em seus olhos. Lentamente, devolveu o maço de cartas. "Leve para casa", disse ela. "Leia com calma. Talvez ajude a entender tudo o que perdeu e o que ainda pode ganhar." Naquela noite, em seu apartamento silencioso e luxuoso, Rafael leu cada carta, uma após a outra. Através das palavras de Fernanda, testemunhou os primeiros sorrisos, os primeiros passos, as primeiras palavras de suas filhas. Sentiu a exaustão de noites sem dormir, o desespero de não conseguir pagar contas, a solidão de enfrentar tudo sem apoio. Quando terminou a última carta, escrita no 7º aniversário das meninas apenas 3 meses antes, Rafael chorava abertamente. Lágrimas pelo tempo perdido, pelos momentos que nunca recuperaria, pelas lutas que Fernanda enfrentou sozinha, enquanto ele construía um império vazio. Naquele momento, fez uma promessa silenciosa a si mesmo e às suas filhas. Compensaria cada dia de ausência, cada dificuldade que não compartilhou, cada momento que perdeu. Não por culpa ou obrigação, mas porque finalmente entendia o que realmente importava na vida. E não era nada do que havia conquistado até então. O vento morno de abril agitava as cortinas do apartamento de Fernanda, enquanto Rafael observava Clara concentrada em uma equação matemática avançada para sua idade. Já fazia quase 2 meses desde que entrara na vida das gêmeas, e a transformação era evidente. O que começara como visitas cautelosas 2 vezes por semana, agora se transformara em uma presença quase diária. Rafael reorganizara completamente sua agenda de trabalho, delegando responsabilidades que antes considerava intransferíveis para poder passar mais tempo com as filhas. "Consegui!" exclamou Clara, empurrando o caderno em sua direção com um sorriso triunfante. "Resolvi do jeito que o professor Wilson ensinou." Rafael examinou a solução, impressionado com a capacidade da filha de compreender conceitos que normalmente só seriam ensinados no ensino médio. "Perfeito, Clara. Você tem um talento natural para isso." Da pequena sala vinha o som melodioso do piano eletrônico que Rafael havia comprado para Beatriz. A menina praticava diligentemente a peça que sua professora particular lhe ensinara, ocasionalmente parando para repetir um trecho difícil. Fernanda entrou no apartamento, exausta após mais um dia de trabalho. Havia conseguido reduzir sua jornada para apenas um emprego, depois que Rafael insistiu em contribuir financeiramente para as despesas das meninas. Ainda trabalhava no supermercado, mas agora no horário administrativo,
o que lhe permitia estar em casa quando as filhas voltavam da escola. Como foi o dia? Perguntou Rafael, levantando-se para ajudá-la com as sacolas que carregava. O de sempre, respondeu ela com um pequeno sorriso. Dona Zulmira reclamou do preço do feijão, seu Armando tentou pagar com um cheque de terceiros e a gerente anunciou mais cortes de pessoal. Mamãe! Clara correu para abraçar a mãe. Resolvi todos os problemas que o professor Wilson passou. Que maravilha, meu amor. Fernanda beijou o topo da cabeça da filha. E a Bia? Tocando piano desde que chegamos, respondeu Rafael. Ela está realmente progredindo. Fernanda assentiu, uma expressão complexa passando por seu rosto. Era uma mistura de orgulho pelos talentos das filhas e uma pontada de algo mais. Talvez receio pela velocidade com que Rafael havia se integrado à rotina delas. Talvez preocupação com o crescente apego que as meninas demonstravam pelo pai recém-descoberto. O jantar transcorreu como de costume, com as gêmeas dominando a conversa, compartilhando entusiasticamente os acontecimentos do dia. Quando terminaram, Rafael ajudou a lavar a louça, enquanto Fernanda supervisionava o banho das meninas. Preciso conversar com você, disse ele quando Fernanda retornou à cozinha. Sobre uma proposta. Ela ergueu uma sobrancelha, instantaneamente desconfiada. Que tipo de proposta? Rafael hesitou, sabendo que o que estava prestes a sugerir poderia ser recebido com resistência. Encontrei uma casa, no Grajaú mesmo, não muito longe da escola das meninas. 3 quartos, jardim pequeno, segurança... Rafael, interrompeu Fernanda cruzando os braços defensivamente. Já discutimos isso. Não vou aceitar que você compre uma casa para nós. Não é bem isso, corrigiu ele. A ideia seria nos mudarmos. Todos nós. Fernanda o encarou momentaneamente sem palavras. Você está sugerindo que moremos juntos? Estou sugerindo que demos às meninas um lar mais espaçoso, com quartos individuais, espaço para o piano de Beatriz, uma mesa adequada para os estudos de Clara. Ele fez uma pausa, reunindo coragem. E sim, estou sugerindo que façamos isso como uma família. Uma família, repetiu Fernanda, a voz quase um sussurro. Rafael, nós mal nos conhecemos. O fato de termos filhas juntos não significa que devemos... Eu sei, interrompeu ele suavemente. Não estou propondo o casamento, Fernanda. Estou propondo uma solução prática para uma situação complexa. A casa tem uma suíte master e 2 quartos menores. Você ficaria com a suíte, eu com um dos quartos e as meninas com o outro. Como colegas de apartamento que dividem a guarda de 2 crianças. O tom de Fernanda era cético. Como 2 adultos tentando fazer o melhor por suas filhas, corrigiu Rafael. Olha, sei que é uma mudança enorme, mas pense nas vantagens. Você estaria mais perto do trabalho, as meninas teriam mais espaço e eu poderia estar presente diariamente na vida delas. E quando você conhecer alguém, quando quiser trazer uma namorada para casa, ou quando eu começar a sair com alguém, questionou Fernanda. Já pensou como seria complicado? Rafael não havia considerado esse aspecto, e a ideia de Fernanda com outro homem causou um desconforto inesperado que ele preferiu não examinar naquele momento. Estabeleceríamos regras claras, respondeu, tentando soar prático. E seria uma situação temporária, até decidirmos um arranjo mais permanente. Fernanda balançou a cabeça, não em negação, mas em descrença pela proposta surreal. Preciso pensar sobre isso. É muita coisa para processar. Claro, concordou Rafael. Sem pressão. Só considere, sim. Quando Rafael se despediu aquela noite, havia uma tensão no ar que não existia antes. Sua proposta havia alterado algo fundamental na dinâmica que vinham construindo cuidadosamente nas últimas semanas. No caminho para casa, parou o carro em um mirante que oferecia uma vista panorâmica da cidade. As luzes do rio cintilavam sob o céu noturno, criando um espetáculo que normalmente o encantava. Mas naquela noite, sua mente estava preocupada demais para apreciar a beleza da paisagem. Estava indo rápido demais? Provavelmente. Era uma proposta absurda, considerando que ele e Fernanda mal se conheciam além daquele breve encontro 8 anos atrás e das interações focadas nas crianças nas últimas semanas. Mas havia algo nela, uma força, uma dignidade, uma integridade
que o atraía de uma forma que nunca experimentara antes. E as meninas? Como tinha vivido tanto tempo sem conhecê-las, sem saber da existência daqueles pequenos seres que agora ocupavam cada pensamento seu? Seu celular tocou, interrompendo suas reflexões. Era Lucas, seu sócio. Rafael, onde você anda? Estamos tentando te contatar há dias. O investidor japonês está impaciente. Precisamos fechar essa negociação. Desculpe, Lucas. Tenho estado ocupado com assuntos pessoais. Assuntos pessoais? A voz de Lucas transparecia incredulidade. Rafael, estamos falando de um negócio de 50 milhões. O que poderia ser mais importante que isso? Rafael observou as luzes da cidade, pensando nas duas meninas que provavelmente já estavam dormindo em seu pequeno quarto compartilhado, e em sua mãe, que talvez estivesse naquele momento considerando sua proposta impulsiva. A vida, Lucas, respondeu simplesmente. A vida é mais importante. Houve um momento de silêncio confuso do outro lado da linha, antes que Lucas falasse novamente, agora com preocupação genuína. Você está bem, cara? Não parece você mesmo ultimamente. Nunca estive melhor, respondeu Rafael com sinceridade. Só estou redefinindo prioridades. Podemos conversar amanhã no escritório? Prometo dar atenção total ao negócio japonês. Após desligar, permaneceu ali por mais alguns minutos, contemplando as mudanças drásticas que sua vida sofrera em tão pouco tempo. 2 meses atrás, aquele negócio teria sido sua única preocupação, sua medida de sucesso e realização. Agora parecia quase trivial comparado à possibilidade de construir uma relação genuína com suas filhas, de compensar o tempo perdido, de talvez, e este pensamento o surpreendeu com sua intensidade, redescobrir o que sentira por Fernanda naquela noite distante que mudara suas vidas para sempre. Quando finalmente voltou para seu apartamento luxuoso e vazio na Barra da Tijuca, a decisão já estava tomada em seu coração, mesmo que ainda não totalmente formada em sua mente. Faria qualquer coisa, sacrificaria qualquer coisa para estar perto de sua recém-descoberta família. Mesmo que isso significasse abandonar tudo o que havia construído até então. 2 dias depois, Fernanda ainda não havia dado uma resposta definitiva sobre a proposta de morarem juntos. As visitas de Rafael continuaram como antes, mas havia uma nova consciência entre eles, uma expectativa silenciosa que permeava suas interações. Foi numa tarde de quinta-feira que a primeira complicação séria surgiu. Rafael havia buscado as gêmeas na escola, como de costume, levando-as para um lanche especial antes da aula de piano de Beatriz. Ao retornarem ao conjunto habitacional, foram recebidos por olhares hostis de alguns vizinhos que conversavam no pátio comum. Lá vem o playboy com as meninas, comentou uma senhora em voz alta o suficiente para ser ouvida. Queria saber o que ele realmente quer com elas. Dizem que está comprando a Fernanda, respondeu outra. Primeiro presentes para as meninas, agora uma casa. Nada é de graça nessa vida. Rafael sentiu o sangue ferver, mas manteve a compostura ao perceber que as gêmeas haviam escutado. Clara franziu o senho, claramente perturbada, enquanto Beatriz apertou sua mão com mais força. Ignore-as, disse ele baixinho. Algumas pessoas gostam de falar o que não sabem. No apartamento, Fernanda os recebeu com expressão preocupada. Recebi uma ligação hoje, disse ela assim que as meninas foram guardar as mochilas. Do Conselho Tutelar. Aparentemente alguém fez uma denúncia anônima. Denúncia sobre o quê? Questionou Rafael, já suspeitando da resposta. Sobre você, respondeu Fernanda baixando a voz. Alegando que há um homem desconhecido se aproximando das meninas, oferecendo presentes caros, criando uma relação de dependência financeira. Isso é absurdo, exclamou Rafael. Sou o pai delas. Pai biológico que apareceu repentinamente após 7 anos, ponderou Fernanda. Visto de fora por alguém que não conhece a história completa, pode parecer suspeito. Rafael passou as mãos pelo rosto, tentando processar a situação. O que o Conselho Tutelar disse? Querem fazer uma visita domiciliar na próxima semana, avaliar o ambiente, conversar com as meninas. Fernanda suspirou profundamente. Rafael, isso é exatamente o que eu temia. As pessoas julgam o que não entendem. Eu sou o pai delas, repetiu ele,
como se reafirmando para si mesmo. Tenho direito de participar da vida das minhas filhas. Legalmente, você não estabeleceu a paternidade, lembrou Fernanda. O teste de DNA que temos não tem valor judicial. Então vamos oficializar, decidiu Rafael no mesmo instante. Amanhã mesmo procuro um advogado para iniciar o reconhecimento legal de paternidade. Nesse momento, Clara apareceu na porta da cozinha, os olhos arregalados. Você é nosso pai de verdade? Perguntou ela, a voz pequena e incerta. Rafael e Fernanda trocaram olhares alarmados. Não era assim que haviam planejado contar a verdade às meninas. Clara, não é educado ouvir conversas de adultos, começou Fernanda, mas Rafael a interrompeu gentilmente. Está tudo bem. Ajoelhou-se para ficar na altura da menina. Sim, Clara, eu sou seu pai biológico, de você e da Beatriz. Clara o encarou por um longo momento processando a informação. Por que você nunca veio antes? Não gostava da gente? A pergunta atingiu Rafael como um soco no estômago. Não, querida, não é nada disso. Eu não sabia que vocês existiam. Se soubesse, teria estado aqui desde o primeiro dia. Verdade? A voz de Beatriz veio de trás da irmã. Ela havia se aproximado silenciosamente, como sempre fazia. Absoluta verdade, garantiu Rafael, estendendo um braço para incluí-la no olhar. Conheci sua mãe há muito tempo antes de vocês nascerem. Depois nos separamos e eu não sabia que ela estava esperando vocês. As gêmeas trocaram um olhar, tendo uma daquelas conversas silenciosas que só elas entendiam. Então você vai ficar com a gente para sempre agora? Perguntou Beatriz, uma esperança vulnerável em sua voz que quase quebrou o coração de Rafael. Vou, prometeu ele sem hesitação. Nunca mais vou deixar vocês. Clara, sempre a mais pragmática, franziu o senho. Mas você mora longe e trabalha muito. Estamos resolvendo isso, interveio Fernanda suavemente, colocando as mãos nos ombros das filhas. Seu pai e eu estamos conversando sobre a melhor maneira de ele estar mais presente na vida de vocês. Vocês vão casar? Perguntou Clara diretamente, causando um rubor imediato nas faces de Fernanda. Não, querida, respondeu ela rapidamente. Mas estamos tentando ser amigos e criar vocês juntos, mesmo morando em lugares diferentes. Por enquanto, acrescentou Rafael, encontrando o olhar surpreso de Fernanda. Estamos vendo o que é melhor para todos. As meninas pareceram aceitar essa explicação, embora Clara ainda parecesse pensativa. Posso te chamar de pai, então? Perguntou Beatriz timidamente. Rafael sentiu um nó na garganta. Claro que pode, se quiser. Eu também, decidiu Clara. Vou contar para todo mundo na escola amanhã que encontramos nosso pai de verdade. Após colocar as meninas para dormir, uma nova rotina que Rafael adorava, ele e Fernanda sentaram-se na pequena sala para discutir os acontecimentos do dia. Não era assim que planejávamos contar a elas, comentou Fernanda. Não, mas talvez tenha sido melhor assim. Direto, sem complicações. Rafael hesitou antes de continuar. Sobre o que disse às meninas, sobre estarmos vendo o que é melhor para todos. Fernanda suspirou. A visita do conselho tutelar complica tudo. Se oficializarmos sua paternidade, resolve parte do problema, mas ainda haverá perguntas sobre esse arranjo pouco convencional. Talvez seja um sinal de que deveríamos aceitar minha proposta, sugeriu Rafael cuidadosamente. Uma família sob o mesmo teto parece mais normal aos olhos externos. Fernanda o estudou por um longo momento. É isso que você realmente quer, Rafael? Morar com 3 pessoas que mal conhece, adaptar toda a sua vida de luxo e liberdade para uma rotina familiar? Ou está apenas tentando resolver um problema imediato? A pergunta era justa, e Rafael levou um tempo para respondê-la. Sabe o que mais me impressionou nas suas cartas? Perguntou finalmente. A forma como você descreveu o nascimento delas. Como sentiu que sua vida tinha encontrado um propósito no momento em que as viu. Senti exatamente o mesmo quando as conheci, só que 7 anos atrasado. Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Quanto à parte de mal conhecer vocês, é verdade e não é. Sinto como se as conhecesse há anos através daquelas cartas. E quanto a você, ele hesitou inseguro sobre quanto revelar. Quanto a mim, incentivou Fernanda quando o silêncio se prolongou. Nunca esqueci aquela noite, admitiu Rafael. Pode parecer ridículo,
considerando que foi apenas uma vez em uma festa de formatura há 8 anos, mas havia algo entre nós. Algo que nunca encontrei com mais ninguém depois. Fernanda desviou o olhar, um leve rubor colorindo suas faces. Éramos jovens, Rafael. Eu tinha 22 anos, você 26. As pessoas mudam. Sim, mudam, concordou ele. Você se tornou mais forte, mais independente, uma mãe incrível. Eu me tornei, bem, talvez menos interessante, na verdade. Obcecado por sucesso e dinheiro, esquecendo o que realmente importa. Um pequeno sorriso apareceu no canto dos lábios de Fernanda. Não sei. O Rafael que conheci naquela noite era charmoso e confiante, mas um pouco arrogante também. O homem que vejo agora parece mais humano. É porque agora tenho algo genuíno para me importar, respondeu ele simplesmente. O momento de intimidade entre eles foi interrompido pelo som da campainha. Algo incomum àquela hora da noite. Fernanda levantou-se preocupada e foi atender. Na porta estava Júlia Campos, sua melhor amiga desde os tempos de faculdade. A única que permanecera ao seu lado quando a família lhe deu as costas durante a gravidez. Júlia tinha um diploma de direito que nunca conseguira usar profissionalmente. Sem conexões familiares influentes, acabara aceitando trabalho como faxineira nas mesmas casas onde Fernanda trabalhava. Desculpe a hora, disse Júlia, entrando apressadamente. Parou ao ver Rafael. Oh, não sabia que tinha visita. Tudo bem, respondeu Fernanda. Rafael, esta é Júlia, minha melhor amiga. Júlia, este é Rafael, o pai das meninas. Os olhos de Júlia se arregalaram. O pai que nunca... Ela se interrompeu constrangida. O pai que nunca soube que era pai até 2 meses atrás, completou Rafael estendendo a mão. Prazer em conhecê-la. Júlia apertou sua mão brevemente, ainda claramente surpresa. O que houve, Ju? Perguntou Fernanda, notando a agitação da amiga. Vim avisar sobre os comentários no prédio, explicou Júlia, lançando um olhar desconfiado para Rafael. Alguns vizinhos estão falando coisas, e acho que foi a dona Marlene que fez a denúncia ao conselho tutelar. Que tipo de coisas estão falando? Questionou Rafael, embora já suspeitasse da resposta. Júlia hesitou, olhando para Fernanda como se pedisse permissão para falar abertamente. Pode dizer, encorajou Fernanda. Rafael precisa saber o que estamos enfrentando. Estão dizendo que você vendeu as meninas em troca de presentes caros e promessas de uma vida melhor, disse Júlia diretamente. Que o ricaço tem segundas intenções. É nojento e absurdo, mas é o que está circulando. Rafael sentiu uma onda de raiva, mas manteve a compostura. Entendo. E essa tal dona Marlene, por que faria uma denúncia dessas? Ela sempre foi invejosa, respondeu Júlia. Quando Fernanda conseguiu o emprego no supermercado com carteira assinada, Marlene espalhou que foi porque ela deu em cima do gerente. Agora, vendo você aparecer com seu carro importado, trazendo presentes para as meninas... Maldito preconceito, murmurou Fernanda, passando as mãos pelo rosto cansado. Como se não bastassem todos os desafios que já enfrentamos. Rafael tomou uma decisão naquele momento. Isso só confirma que precisamos do reconhecimento legal de paternidade o quanto antes. E quanto à proposta da casa, não é mais apenas uma opção, Fernanda. É uma necessidade. Que proposta? Perguntou Júlia, curiosa. Fernanda explicou brevemente sobre a ideia de Rafael de comprarem uma casa maior onde pudessem morar todos juntos, com quartos separados para os adultos. Parece sensato, opinou Júlia, após considerar por um momento. Oficializa a situação, dá mais estabilidade para as meninas e cala a boca dos fofoqueiros. Não é tão simples, protestou Fernanda. É uma mudança enorme. As meninas acabaram de descobrir que Rafael é o pai delas. Precisamos de tempo para ajustar, para ter certeza de que é a decisão certa. Tempo é o que não temos, contrapôs Rafael. O conselho tutelar virá na próxima semana. Precisamos apresentar uma situação estável, um plano concreto. Júlia assentiu. Ele tem razão, Fê. Se vocês aparecerem como um casal estabelecido, com planos claros para o futuro das meninas, a visita será apenas uma formalidade. Não somos um casal, protestou Fernanda, um rubor subindo pelo pescoço. Mas poderiam ser,
sugeriu Júlia com um pequeno sorriso. Pelo que me contou daquela noite há 8 anos, havia alguma química ali. Júlia! Exclamou Fernanda mortificada. Rafael não pôde evitar um sorriso. Era bom saber que não era o único que guardara memórias especiais daquela noite. Olha, disse Júlia mais séria, eu posso ajudar legalmente. Não exerço a profissão, mas ainda tenho meu diploma de direito e sei como funciona o sistema. Posso orientar vocês sobre o reconhecimento de paternidade e a visita do conselho. Seria ótimo, respondeu Rafael sinceramente. Estava prestes a contratar um advogado, mas prefiro alguém que conheça a situação e se importe de verdade. A conversa continuou até tarde, com os três elaborando estratégias para enfrentar os desafios imediatos. Quando Júlia finalmente se despediu, Fernanda acompanhou-a até a porta, trocando algumas palavras em particular. Ao retornar, encontrou Rafael contemplando uma fotografia das gêmeas recém-nascidas que ocupava lugar de destaque na estante da sala. Era para estarmos juntos nesse momento, disse ele suavemente, segurando-as pela primeira vez, aprendendo juntos a ser pais. Fernanda se aproximou, olhando também para a fotografia. Não podemos recuperar o passado, Rafael. Não, concordou ele, virando-se para encará-la. Mas podemos construir um futuro, juntos, como uma família. Ele respirou fundo antes de continuar. Aceitei sua proposta. Vamos morar juntos, criar nossas filhas juntos, enfrentar os desafios juntos. Sem expectativas além disso por enquanto. Fernanda o estudou por um longo momento, como se tentasse ler suas verdadeiras intenções. O que viu pareceu convencê-la. Tudo bem, concordou finalmente. Vamos ver a casa amanhã. Rafael sentiu um alívio imenso, como se um peso tivesse sido removido de seus ombros. Não vai se arrepender, prometo. Não faça promessas que talvez não possa cumprir, advertiu ela. Estamos entrando em território desconhecido, Rafael. Só o tempo dirá se foi a decisão certa. Ele assentiu, reconhecendo a sabedoria em suas palavras. Era verdade. Estavam embarcando em uma jornada sem mapa, tentando construir uma família a partir de circunstâncias incomuns e desafiadoras. Mas enquanto observava o rosto de Fernanda iluminado pela luz suave do abajur, Rafael sentiu uma certeza que desafiava toda lógica. Este era exatamente o lugar onde deveria estar. Estas eram exatamente as pessoas com quem deveria estar. E faria qualquer coisa para proteger essa nova e frágil felicidade que havia encontrado. A casa era exatamente como Rafael havia descrito, espaçosa sem ser ostentosa, em uma rua tranquila do Grajaú, com um pequeno jardim na frente e 3 quartos confortáveis. Uma varanda nos fundos oferecia uma vista parcial das montanhas que circundavam o bairro, e a cozinha, embora simples, era muito mais ampla que o cubículo onde Fernanda preparava as refeições da família atualmente. É perfeita, sussurrou Beatriz, maravilhada com o espaço do que seria seu novo lar. Clara já havia reivindicado um canto do quarto que dividiria com a irmã, planejando onde colocaria sua mesa de estudos. Fernanda caminhava pelo imóvel com expressão cautelosa, verificando detalhes estruturais, imaginando as adaptações necessárias para transformar aquela casa em um lar. O que achou? Perguntou Rafael, observando sua reação atentamente. É bonita, admitiu ela. Muito maior do que precisamos, mas perfeita para nós 4, completou ele. As meninas terão espaço para estudar e brincar. Você terá um quarto só seu com banheiro privativo e eu ficarei confortável no 3º quarto. A corretora que os acompanhava mantinha um sorriso profissional, embora claramente confusa pela dinâmica não convencional da família. Então, vão querer fazer uma proposta? Perguntou ela quando terminaram a visita. Rafael olhou para Fernanda, deixando a decisão final em suas mãos. Após um momento de hesitação, ela assentiu. Sim, faremos uma proposta. 3 semanas depois, estavam oficialmente mudados. O processo foi acelerado graças às conexões de Rafael e à sua disponibilidade para pagar um valor ligeiramente acima do mercado para garantir a transação rápida. A visita do conselho tutelar ocorrera no antigo apartamento, mas com os papéis da nova casa já assinados e o processo de reconhecimento de paternidade em andamento, os conselheiros pareceram satisfeitos com a situação.
Adaptar-se à nova realidade de viverem sob o mesmo teto foi um desafio para todos. Rafael, acostumado à solidão luxuosa de seu apartamento na Barra, agora precisava negociar espaço no banheiro compartilhado e respeitar os horários de silêncio quando as meninas já estavam dormindo. Fernanda, habituada a comandar sozinha todos os aspectos da vida doméstica, encontrava-se constantemente consultando Rafael sobre decisões que antes tomaria automaticamente. As gêmeas, contudo, floresciam. Clara tinha agora um espaço dedicado para seus estudos, com uma pequena biblioteca de livros de matemática e ciências que Rafael montara cuidadosamente. Beatriz praticava no piano acústico, que substituíra o teclado eletrônico, suas melodias enchendo a casa com uma trilha sonora que sublinhava os dias da família. Foi durante esse período de ajustes que Lucas Mendonça, sócio de Rafael, apareceu inesperadamente para jantar. Vinha expressando preocupação com as prioridades alteradas de Rafael e queria entender o que estava acontecendo. Então é isso, disse Lucas, olhando ao redor da sala de jantar modesta, mas aconchegante, onde acabavam de compartilhar uma refeição. O grande Rafael Almeida Nobre, terror das salas de reunião, agora é um homem de família. Havia um tom de incredulidade em sua voz, mas também algo como admiração relutante. Não era o que eu planejava, admitiu Rafael, mas é o melhor que já me aconteceu. Fernanda, que ajudava as meninas com a sobremesa na cozinha, não pôde deixar de ouvir o comentário, e um pequeno sorriso involuntário apareceu em seus lábios. As meninas são incríveis, comentou Lucas. Entendo por que você está encantado, mas a empresa precisa de você, Rafael. Aquele negócio com os japoneses está pendurado por um fio. E temos o projeto do complexo comercial na Barra, exigindo decisões imediatas. Estou ciente, respondeu Rafael. E não estou negligenciando a empresa. Apenas reorganizei minhas prioridades. Reorganizou? Lucas riu sem humor. Você costumava ser o primeiro a chegar e o último a sair. Agora mal aparece nas reuniões importantes, delega decisões que sempre fez questão de tomar pessoalmente, e quando está presente, parece distante. Rafael sabia que havia verdade nas palavras do sócio. Nos últimos meses, desde que descobrira as filhas, sua dedicação obsessiva ao trabalho havia dado lugar a uma nova obsessão: ser o melhor pai possível, compensar o tempo perdido, construir uma relação genuína com Clara e Beatriz. As coisas vão se estabilizar, garantiu Rafael. Estamos passando por um período de transição, mas logo encontraremos um equilíbrio. Nesse momento, Júlia Campos chegou para o café da noite, uma visita frequente na nova casa. Sua expressão se iluminou ao ver Lucas, a quem havia conhecido brevemente em uma visita anterior. Senhor Mendonça, cumprimentou ela formalmente. Não sabia que estaria aqui esta noite. Por favor, apenas Lucas, respondeu ele, levantando-se educadamente. E foi uma visita não planejada. Precisava sequestrar meu sócio por algumas horas para assuntos de negócios. Júlia assentiu, e Fernanda não pôde deixar de notar a forma como os olhos do empresário seguiram sua amiga enquanto ela se juntava às meninas na cozinha. Ela é advogada, sabia? Comentou Fernanda casualmente. Formada com honras, mas nunca conseguiu entrar no mercado sem as conexões certas. Lucas pareceu genuinamente surpreso. Mesmo? Que desperdício de talento. Por que não a contrata para o departamento jurídico da empresa? Sugeriu Rafael, captando a intenção de Fernanda. Estamos precisando de sangue novo depois que o Dr. Martim se aposentou, e Júlia conhece nossa situação familiar melhor que ninguém. A conversa foi interrompida pela chegada das gêmeas com a sobremesa, um pudim de leite que Beatriz havia ajudado a preparar. A noite prosseguiu agradavelmente, com Lucas claramente impressionado pela dinâmica afetuosa da família improvisada e particularmente interessado nas opiniões articuladas de Júlia sobre questões legais que surgiram naturalmente na conversa. Quando todos se retiraram, Lucas oferecendo-se para levar Júlia para casa, um gesto que não passou despercebido por Fernanda, Rafael e ela ficaram sozinhos na sala, arrumando os últimos vestígios do jantar. Seu sócio parece preocupado com sua dedicação ao trabalho, comentou Fernanda, guardando os pratos limpos.
Lucas sempre foi workaholic, respondeu Rafael. Não compreende como alguém poderia voluntariamente reduzir o foco na carreira. E você? Perguntou ela, virando-se para encará-lo. Não sente falta da sua vida anterior? Das reuniões de negócios importantes, das decisões de milhões, do status de empresário bem-sucedido e solteiro? Rafael considerou a pergunta com seriedade. Sinto falta da adrenalina, às vezes, admitiu. Da sensação de fechar um grande negócio, de superar um concorrente difícil, mas... Ele fez uma pausa, buscando as palavras certas. Tudo aquilo parece vazio agora, como se eu estivesse correndo atrás de algo que nunca me preencheria de verdade. Fernanda o estudou por um longo momento, como se tentasse determinar a sinceridade de suas palavras. Tenho medo de que um dia você acorde e perceba que trocou uma vida de liberdade e sucesso por isso, disse ela, gesticulando ao redor, indicando a casa modesta, a rotina familiar, a vida simples que agora levavam. E quando esse dia chegar, não serão apenas suas expectativas que serão quebradas, mas o coração das minhas filhas. Nossas filhas, corrigiu ele suavemente. E isso não vai acontecer, Fernanda. Não estou aqui por obrigação ou culpa. Estou aqui porque quero estar. Porque vocês três são o que me faz querer acordar todas as manhãs. Algo na intensidade de seu olhar fez Fernanda desviar os olhos, repentinamente consciente da proximidade entre eles na pequena cozinha. É melhor irmos dormir, disse ela, quebrando o momento. Amanhã será um longo dia. Rafael assentiu, respeitando seu recuo. Boa noite, Fernanda. Enquanto cada um se dirigia ao seu quarto separado, Rafael refletia sobre a conversa. Fernanda ainda tinha medo de confiar nele completamente, de acreditar que sua presença na vida delas era permanente. E como poderia culpá-la? Depois de tantos anos criando as filhas sozinha, após ser abandonada por sua própria família, quando mais precisava de apoio, a cautela era sua única proteção. Mas ele era paciente. Construiria essa confiança dia após dia, provando com ações, não palavras, que estava ali para ficar. O que Rafael não sabia era que, naquela mesma noite, forças já se moviam para testar essa determinação de maneiras que ele jamais poderia prever. No escritório elegante de um dos arranha-céus mais exclusivos do centro do Rio, um homem de meia-idade estudava fotografias recentes de Fernanda com as gêmeas. Roberto Oliveira, patriarca de uma das famílias mais tradicionais e influentes do Rio de Janeiro, observava com expressão indecifrável as imagens de sua filha e netas, parentes que oficialmente não reconhecia há 8 anos. Então ela está vivendo com o pai das meninas agora, comentou para seu investigador particular. Este tal de Rafael Almeida Nobre. O que sabemos sobre ele? Empresário bem-sucedido no ramo imobiliário, respondeu o investigador. Construiu uma fortuna considerável em menos de uma década. Nenhum escândalo significativo, bom histórico de crédito, conexões políticas moderadas mas úteis. Roberto assentiu lentamente. Interessante. E ele reconheceu oficialmente a paternidade das meninas? O processo está em andamento. Segundo minhas fontes, o teste de DNA já confirmou com 99,9% de certeza. Um pequeno sorriso apareceu nos lábios de Roberto. Perfeito. É hora de restabelecer contato com minha filha e conhecer minhas netas. A expressão calculista em seu rosto deixava claro que suas intenções iam muito além de uma simples reconciliação familiar. A manhã de sábado amanheceu ensolarada, ideal para o piquenique que haviam planejado no Parque Lage. Era a primeira vez que sairiam juntos como família, para um passeio de dia inteiro, e a empolgação das gêmeas era contagiante. Clara havia preparado uma lista de todas as atrações do parque que queria visitar, enquanto Beatriz carregava seu caderno de desenhos, determinada a capturar em traços coloridos as paisagens que encontrariam. Rafael observava com satisfação os preparativos, sentindo aquela agora familiar expansão no peito que experimentava sempre que contemplava sua família. Família. A palavra ainda o surpreendia ocasionalmente, despertando um misto de gratidão e incredulidade. Como sua vida havia mudado tão completamente em apenas alguns meses. Não esqueçam o protetor solar, lembrou Fernanda, entregando a garrafa para Rafael, enquanto terminava de preparar os sanduíches para o lanche.
Trabalhavam em sincronia agora, após semanas compartilhando o mesmo espaço. Rafael já conhecia as preferências de cada uma. Clara detestava mostarda, Beatriz não comia a casca do pão, Fernanda preferia sucos naturais a refrigerantes. Pequenos detalhes que formavam o mosaico de sua vida compartilhada. O telefone de Rafael tocou, interrompendo momentaneamente a harmonia da manhã. Era Lucas, seu sócio, ligando em um sábado, algo incomum. Rafael, desculpe incomodar no fim de semana, mas precisamos conversar urgentemente, disse Lucas sem preâmbulos. Recebi uma ligação de Roberto Oliveira. Quem? Perguntou Rafael confuso. Roberto Oliveira, da Oliveira Incorporações. Um dos maiores players do mercado imobiliário do Rio. Ele quer nos encontrar para discutir uma possível parceria no projeto da Barra. Rafael franziu o senho. A Oliveira Incorporações era conhecida por seu poder e influência, mas também por táticas agressivas de negócio que nem sempre se alinhavam com os valores que ele e Lucas defendiam em sua empresa. Por que o súbito interesse? Questionou. Não sei, mas é uma oportunidade incrível, respondeu Lucas, a empolgação evidente em sua voz. Com o capital e as conexões deles, poderíamos expandir o projeto para o dobro do tamanho originalmente planejado. Quando ele quer se encontrar? Hoje. Almoço no Fazano. Rafael olhou para as gêmeas que carregavam alegremente a cesta de piquenique para o carro e para Fernanda, que o observava com uma sobrancelha erguida, claramente percebendo que algo havia surgido. Não posso hoje, Lucas. Temos planos familiares. Houve um momento de silêncio do outro lado da linha antes que Lucas respondesse, a frustração mal contida em sua voz. Rafael, estamos falando de Roberto Oliveira. Ele raramente oferece reuniões pessoais, especialmente em fins de semana. Isso é grande. Entendo a importância, respondeu Rafael calmamente. Mas já me comprometi com as meninas. Podemos remarcar para segunda-feira? Outro silêncio, mais longo desta vez. Vou tentar, mas não estou otimista. Roberto Oliveira não é conhecido por sua flexibilidade. Após desligar, Rafael encontrou o olhar questionador de Fernanda. Problema no trabalho? Perguntou ela. Nada que não possa esperar até segunda, garantiu ele, guardando o telefone. Hoje é dia de família. O brilho de aprovação nos olhos de Fernanda valeu qualquer negócio potencial que pudesse estar colocando em risco. O Parque Lage estava particularmente bonito naquela manhã de primavera. As gêmeas corriam à frente, maravilhadas com os jardins bem cuidados e a arquitetura histórica do palacete. Encontraram um local perfeito para o piquenique, sob a sombra de uma árvore frondosa, com vista para o pequeno lago artificial. Este lugar é mágico, comentou Beatriz, já com seu caderno de desenho aberto. Sabia que foi construído no século XIX como residência de um industrial? Informou Clara, sempre pronta com fatos interessantes. E depois virou escola de artes visuais. Rafael sorriu, orgulhoso do conhecimento da filha. Exatamente, e muitos filmes e novelas foram gravados aqui também. Enquanto Fernanda organizava o lanche, Rafael brincava com as meninas, sentindo-se mais leve e feliz do que se lembrava de ter sido em toda a sua vida adulta. O contraste entre essa alegria simples e as reuniões de negócios estressantes que costumavam ocupar seus fins de semana não poderia ser mais gritante. Foi quando estavam saboreando os sanduíches que Clara avistou um homem idoso caminhando em sua direção. Elegantemente vestido mesmo para um passeio no parque, com um terno leve de linho e sapatos italianos, o homem tinha uma presença imponente que imediatamente captou a atenção de todos. Fernanda foi a primeira a reconhecê-lo. O sanduíche caiu de suas mãos, enquanto a cor abandonava seu rosto. "Pai?" sussurrou incrédula. Rafael virou-se bruscamente, conectando instantaneamente os pontos. Roberto Oliveira. O mesmo sobrenome de Fernanda que ela havia abandonado anos atrás. O poderoso empresário que Lucas havia mencionado. "Olá, Fernanda", disse Roberto, parando a alguns passos de distância da toalha de piquenique. "Há quanto tempo?" Um silêncio tenso caiu sobre o grupo. As gêmeas olhavam curiosamente do estranho para sua mãe, percebendo que algo importante estava acontecendo. "O que você está fazendo aqui?" perguntou Fernanda, finalmente recuperando a voz. "Como nos encontrou?"
Roberto sorriu levemente. O Rio pode ser uma cidade grande, mas nossos círculos são pequenos, principalmente quando alguém começa a se associar com empresários proeminentes. Seu olhar se voltou para Rafael. Senhor Nobre, presumo? Estava ansioso para conhecê-lo. Rafael levantou-se lentamente, instintivamente, posicionando-se entre Roberto e sua família. Senhor Oliveira, que coincidência nos encontrarmos aqui. Não é coincidência alguma, respondeu Roberto com franqueza. Soube que estariam aqui e decidi que era hora de conhecer minhas netas. As palavras causaram uma reação imediata nas gêmeas. Clara, sempre a mais direta, foi a primeira a falar. Você é nosso avô? Perguntou, os olhos arregalados. Roberto voltou sua atenção para as meninas, um sorriso genuíno suavizando suas feições pela primeira vez. Sim, sou seu avô materno. E vocês devem ser Clara e Beatriz. Estive esperando muito tempo para conhecê-las. Não, interrompeu Fernanda, levantando-se também. Você não tem esse direito. Não depois de me expulsar de casa quando mais precisei de você. Não depois de dizer que minhas filhas eram um erro que arruinaria minha vida. As palavras duras atingiram Roberto como um golpe físico, mas ele manteve a compostura. Cometi erros, Fernanda. Erros pelos quais tenho me arrependido todos os dias nos últimos 8 anos. E só agora decidiu procurar por nós? Questionou ela, a voz trêmula de emoção contida. Por quê? O que mudou? Roberto olhou brevemente para Rafael antes de responder. Soube que as meninas finalmente conheceram o pai. Que vocês estão vivendo como uma família agora. Pareceu o momento certo para tentar reconstruir pontes. Fernanda riu sem humor. Pontes? Você queimou aquela ponte quando me deu um ultimato. Abortar ou sair de casa. Quando disse que eu não era mais sua filha. As gêmeas observavam o intercâmbio com expressões chocadas, nunca tendo visto a mãe tão abalada. Mamãe, chamou Beatriz timidamente. Está tudo bem? Fernanda respirou fundo, tentando se recompor por causa das filhas. Sim, querida. Só estou surpresa por ver seu avô depois de tanto tempo. Por que nunca falou dele para a gente? Perguntou Clara, sempre direta. Porque... Fernanda hesitou, consciente de que qualquer explicação envolveria verdades dolorosas que preferia poupar às filhas. Porque eu cometi um erro terrível, interveio Roberto, surpreendendo a todos. Sua mãe estava grávida de vocês e eu não fui o pai que ela precisava naquele momento. Não apoiei sua decisão e, por isso, perdi anos de suas vidas. É algo pelo qual nunca poderei me perdoar completamente. A honestidade inesperada da admissão deixou Fernanda momentaneamente sem palavras. Rafael, observando a dinâmica complexa entre pai e filha, decidiu intervir. Senhor Oliveira, entendo seu desejo de reconectar com sua família, mas este não é o momento nem o lugar. Estávamos tendo um dia especial em família. Roberto assentiu lentamente. Compreendo e respeito isso. Não pretendia interromper seu passeio. Ele tirou um cartão do bolso e o estendeu para Fernanda. Meus contatos atualizados. Quando estiver pronta para conversar, se algum dia estiver, estarei esperando. Fernanda não fez movimento para pegar o cartão. Então Rafael o aceitou em seu lugar. Sua mãe pergunta por você, acrescentou Roberto suavemente. Todos os dias. Esta informação pareceu atingir Fernanda de forma particular. Mamãe, como ela está? Com saudades. Da filha e das netas que nunca conheceu. Roberto hesitou antes de continuar. Ela está doente, Fernanda. Não tão bem quanto gostaria. Um conflito visível passou pelo rosto de Fernanda. A mágoa antiga lutando contra a preocupação pela mãe, que apesar de tudo ainda amava. Mandarei notícias, disse finalmente sem comprometer-se totalmente. Roberto assentiu, parecendo entender que era o máximo que conseguiria naquele momento. Voltou-se brevemente para as netas. Foi um prazer finalmente conhecê-las, mesmo que brevemente. Espero que tenhamos oportunidade de nos conhecer melhor no futuro. Com isso, ele se afastou, a figura elegante gradualmente diminuindo a distância. O resto do dia de piquenique transcorreu sob uma nuvem de tensão mal disfarçada. As gêmeas, sentindo a perturbação emocional da mãe, estavam inusitadamente quietas, lançando olhares preocupados para Fernanda a cada poucos minutos. No caminho de volta para casa, Rafael finalmente quebrou o silêncio.
Então, Roberto Oliveira é seu pai? Biologicamente, sim, respondeu Fernanda, olhando pela janela. Em todos os outros sentidos que importam, não por muito tempo. Por que nunca mencionou que era filha dele? Perguntou Rafael cuidadosamente. A família Oliveira é extremamente influente no Rio. Porque deixei de ser uma Oliveira no momento em que escolhi nossas filhas, respondeu ela simplesmente. Voltei a usar apenas o sobrenome da minha mãe, Santos, e reconstruí minha vida sem qualquer conexão com eles. No banco traseiro, Clara e Beatriz conversavam em sussurros, tentando processar a revelação de que tinham um avô que nunca conheceram, e aparentemente uma avó também. Você acha que ele estava sendo sincero? Perguntou Rafael após outro longo silêncio. Sobre se arrepender, Fernanda suspirou profundamente. Não sei. Meu pai sempre foi um mestre em conseguir o que queria. E ele certamente quer algo agora, além de uma simples reconciliação familiar. A reunião que Lucas mencionou, murmurou Rafael conectando as peças. Roberto queria encontrar-se comigo hoje para discutir negócios. Não pode ser coincidência. Definitivamente não é, concordou Fernanda. Meu pai nunca faz nada sem um plano cuidadosamente elaborado. A questão é, qual é o plano desta vez? Ao chegarem em casa, Rafael ligou imediatamente para Lucas, explicando a situação e cancelando definitivamente qualquer possibilidade de reunião com Roberto Oliveira até que entendessem completamente suas intenções. Você está recusando uma parceria com os Oliveira por questões familiares? Questionou Lucas, incrédulo. Rafael, isso é negócios, não pessoal. Para Roberto Oliveira, aparentemente é ambos, respondeu Rafael. E não vou colocar minha família no meio de jogos corporativos. Naquela noite, após as meninas finalmente adormecerem, não sem antes fazerem dezenas de perguntas sobre os avós que nunca conheceram, Rafael encontrou Fernanda na varanda dos fundos, contemplando as luzes da cidade com um copo de vinho na mão. As meninas finalmente dormiram, informou ele, juntando-se a ela. Embora Clara tenha declarado que pretende pesquisar tudo sobre a família Oliveira amanhã. Um pequeno sorriso apareceu nos lábios de Fernanda. Claro que sim. Ela não consegue resistir a um mistério ou um quebra-cabeça. Rafael hesitou antes de perguntar. Você nunca pensou em procurá-los? Mesmo quando as coisas estavam difíceis financeiramente, Fernanda tomou um gole de vinho antes de responder. Nos primeiros meses, sim. Quando chorava de exaustão, tentando acalmar duas bebês enquanto trabalhava em 3 empregos diferentes. Quando não conseguia pagar o aluguel e tivemos que nos mudar para um lugar ainda menor. Ela fez uma pausa, perdida em memórias dolorosas. Mas então olhava para os rostos delas dormindo e lembrava das palavras do meu pai, que elas eram um erro, um fardo, algo que destruiria meu futuro, e encontrava forças para continuar sozinha. Rafael sentiu uma dor profunda ao imaginar Fernanda enfrentando tantas dificuldades enquanto ele vivia confortavelmente, construindo sua fortuna, completamente alheio à existência de suas filhas. Sinto muito que tenha passado por tudo isso sozinha, disse ele, a voz embargada pela emoção. Não foi sua culpa, respondeu Fernanda, surpreendendo-o com a gentileza em sua voz. Você não sabia, e agora está aqui, fazendo tudo o que pode para compensar o tempo perdido. Ela se virou para encará-lo diretamente. Mas meu pai sabia. Ele viu meu desespero, minha vulnerabilidade, e escolheu me expulsar em vez de me apoiar. É isso que não consigo perdoar facilmente. Compreendo, disse Rafael. E apoiarei qualquer decisão que tomar sobre retomar ou não contato com seus pais. Um momento de silêncio confortável se estabeleceu entre eles, quebrado apenas pelos sons noturnos da cidade ao longe. Obrigada, disse Fernanda finalmente, por estar ao nosso lado hoje, por escolher nossa família em vez da reunião de negócios. Sempre escolherei vocês, respondeu Rafael com simplicidade. Vocês 3 são o que há de mais importante na minha vida agora. Seus olhares se encontraram, e por um breve momento, a barreira cuidadosamente mantida entre eles pareceu fraquejar. Rafael sentiu um impulso quase irresistível de se aproximar, de tocar o rosto de Fernanda, de redescobrir os lábios que havia beijado apenas uma vez, 8 anos atrás. Fernanda também sentiu a atração, o magnetismo que sempre existira entre eles.
agora intensificado pela intimidade de criarem filhas juntos, de compartilharem um lar, de enfrentarem desafios lado a lado. Mas antes que qualquer um pudesse agir conforme seus sentimentos, o telefone de Rafael tocou, quebrando o momento. Era Lucas novamente. Rafael, sei que disse para não falar mais sobre isso, mas precisa saber de algo, disse seu sócio sem preâmbulos. Roberto Oliveira não aceitou bem nossa recusa. Ele acaba de comprar o terreno adjacente ao nosso projeto na Barra. Estamos efetivamente encurralados. Um calafrio percorreu a espinha de Rafael. Como ele conseguiu isso tão rápido? Aparentemente já estava negociando há semanas, esperando o momento certo para nos abordar. É uma mensagem, Rafael, e está bastante clara. Após desligar, Rafael encontrou o olhar preocupado de Fernanda. Meu pai? Perguntou ela, já sabendo a resposta. Rafael assentiu. Parece que estamos oficialmente em seu radar agora, e ele está disposto a usar todos os recursos disponíveis para conseguir o que quer. Que é... Isso, respondeu Rafael, gesticulando ao redor, indicando a casa, a família que estavam construindo. Nós, você, as meninas, uma conexão com a vida que você escolheu longe dele. Fernanda fechou os olhos por um momento, absorvendo o impacto dessas palavras. Ele nunca aceita perder. Nunca. Bem, disse Rafael, cobrindo a mão dela com a sua em um gesto de solidariedade. Então temos algo em comum, porque quando se trata da nossa família, eu também não aceito perder. Naquela noite, enquanto cada um se recolhia ao seu quarto separado, ambos sabiam que uma batalha havia começado. Uma batalha pelo futuro de sua família recém-formada contra forças que nunca esperaram enfrentar. E no centro dessa tempestade que se aproximava, estavam duas meninas de 7 anos, adormecidas pacificamente, alheias às complicadas manobras dos adultos que lutavam pelo direito de fazer parte de suas vidas. Obrigado por acompanhar essa emocionante jornada de Rafael, Fernanda, Clara e Beatriz. Se você se emocionou com essa história de reencontro, segundas chances e o poder do amor familiar, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no nosso canal para não perder nenhuma das nossas histórias diárias. Conte nos comentários de qual cidade você está assistindo e o que achou desse desfecho. Será que Roberto Oliveira conseguirá se reconciliar verdadeiramente com a filha? Rafael e Fernanda oficializarão seu relacionamento? A família enfrentará novos desafios? Sua opinião é muito importante para nós. Voltamos amanhã com mais uma história de tirar o fôlego. Até lá!